Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Débora, eu sou enfermeira, pós-graduada em enfermagem cirúrgica e eu vou estar acompanhando vocês agora na disciplina Processo de Trabalho em Enfermagem. Nós vamos estar dando continuidade a ela, tá bom? Então, o que a turma precisar, eu estou à disposição de vocês podem me contatar à vontade, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai abordar sobre noções gerais de bioética. Nós vamos estar vendo aí também o que é a bioética, né? Principalmente o que é a bioética dentro do ramo ali da saúde, tá bom? Bom, pessoal, nós já tivemos, né, a disciplina de ética em saúde e nessa disciplina a gente aborda questões sobre o que é ética, o que é moral, como também o código de ética dos profissionais de enfermagem e a lei do exercício profissional. Então, pessoal, vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Nós vamos lembrar um pouquinho o que é ética, antes de fato a gente adentrar no nosso tema, tá bom? Então, vamos lá. O que é ética, né? A ética é voltada para compreender as ações do homem de acordo com os valores morais que vão orientar ali as suas ações. E ela busca classificar essas ações como certo ou errado, como bem ou mal, independente das práticas culturais de seja lá qual for o grupo social, tá bom? Então a ética ela vai estar intimamente ligada à moral e ela consiste numa importante ferramenta que é a ferramenta para o bom convívio entre as pessoas, para o bom funcionamento ali das relações, né? E das instituições pessoais. Então, pessoal, a moral, o que é a moral? A moral ela vai estar muito relacionada ali a questões de costumes e de práticas culturais, onde cada grupo social, onde cada sociedade, ela vai ter os seus costumes, né? E as suas práticas culturais. Então, a gente, de um grupo social para o outro, a gente encontra algumas divergências, né? Bom, na minha região, eu sou do Rio, e lá não é comum a gente ver o articum ou o pequi. Aqui nessa região de Minas Gerais, aqui mais para o noroeste de Minas, já é mais comum. O pequi ele é uma comida típica daqui, porém para mim, aonde eu morava, não era uma comida típica da nossa região, né? Isso aqui a gente foi um pouquinho longe, né, de um estado para outro, porém a gente consegue ir mais perto, onde ali eu tenho um grupo social que são adeptos, né, a shows de rock, né, gosta de rock and roll, um outro grupo que gosta de MPB, um outro grupo que gosta de músicas evangélicas, assim por diante, como também pessoas que não consomem bebidas alcoólicas e um outro grupo social que ali em momentos de lazer para se socializar, finais de semana, consome a bebida alcoólica. E aí a ética, por ela pensar racionalmente, e ela está muito ligada a questões de normas, né, para esse bom convívio, seja ele entre relações pessoais ou relações sociais, tá bom? Ela vai estar ali vendo, ok, um grupo é adepto a fazer uso de bebidas alcoólicas e o outro grupo não é adepto. Então vamos fazer o seguinte: se beber, não dirija, tá? Vamos evitar acidentes no trânsito, já que nós temos altas taxas de acidentes no trânsito por conta de questões de bebida alcoólica. Então é uma norma, foi instituída uma norma da qual nós cidadãos devemos seguir. Nós não podemos dirigir se tivermos ali consumido bebidas alcoólicas, tá bom? Por quê? Se dirigirmos e fomos pegos, nós vamos acontecer o quê? Nós seremos autuados, tá bom? Nós sofreremos ali penalidade. Então a ética ela vai estar muito relacionada a isso, a questões relacionadas a normas
tá? A valores morais. Sempre discutindo ali o que é certo, o que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal, tá bom? Então, se causa dano, é ruim, é mal. Se causa benefícios, ok, é legal, tá? Então a ética, ela foge ali essas questões de costumes culturais. Ela pensa racionalmente sobre o que é certo e sobre o que é errado, de fato, tá bom? E falando um pouquinho sobre a ética, a gente tem aí uma divisão de 3 situações, onde nós vamos ter a ética de um indivíduo, que são os seus valores morais, tá? Onde ele está ali diante de uma situação e ele vai se questionar, aquilo dali é algo que ele quer, mas será que ele deve? Será que ele pode fazer? O que a ética profissional dele, o que a ética dele enquanto indivíduo diz ali para ele? Quais são os seus valores morais? Entendeu? E a gente vai ter a ética de uma empresa, a ética de uma profissão, que também vai estar relacionada a normas, né? A condutas que nós, enquanto funcionários, enquanto profissionais, devemos seguir, tá bom? Então, quando a gente adentra aí na ética de uma profissão, a gente vai ter acesso ao nosso código de ética de enfermagem, onde o nosso código de ética, ele vai abordar para a gente, incluir os nossos deveres enquanto profissionais da área da saúde, tá? O que é de responsabilidade nossa, quais são as proibições de conduta e quais são também os nossos respaldos legais, aquilo que é direito do profissional de saúde, tá bom? Então, agora que a gente já sabe, já relembrou, né, o que é ética e moral, a gente vai adentrar o nosso tema, que é de fato a bioética em enfermagem, onde a gente vai abordar ali a conduta humana, valores e significados, situações e dilemas éticos, tá bom? Então, pessoal, o que é bioética, né? A bioética, ela também é conhecida como ética da vida, e ela é definida como a ciência que possui como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Então, quando a gente entra aqui sobre os limites e finalidades da intervenção do homem sobre a vida, a gente está se referindo tanto sobre essa intervenção em sua própria vida, como também na vida de outra pessoa, tá? E ela vem identificar os valores de referência que racionalmente se propõem e denunciar os riscos dessas possíveis aplicações. Então, pessoal, o que é a bioética, né? Resumidamente, ela vai ser a ética da vida, ela vai ser a ética do corpo, ela vai ser a ética dos valores morais enquanto profissionais da área da saúde, tá bom? Então, se a gente destrinchar a palavra bioética vai ser a junção de 2 palavras, bio mais ética, onde a gente vai ter ali a ciência mais a ética se relacionando, tá bom? Ela nasceu na década ali de 70, através do pesquisador e professor Van Potter, quando ele lançou o seu livro Pontos para o Futuro. E com isso se tornou necessário, nessa década de 70, estabelecer uma metodologia que analisasse os casos concretos e os problemas éticos que emergiam da prática de assistência à saúde, né? Surgiu essa necessidade para tratar os problemas éticos que começaram a surgir, que começaram a aparecer ali dentro da prática de assistência à saúde, né? A prática de assistência são os cuidados prestados ali a um indivíduo. Bom, pessoal, então aqui a gente viu em qual ano, né, em qual década a bioética ela surgiu, na década de 70, e ela surge ali nos Estados Unidos, logo percorrendo ali a Europa e depois
todo o resto do mundo, tá bom? Bom, agora a gente vai abordar a bioética de situações emergentes e das situações persistentes, como também o seu desenvolvimento histórico, tá? Então, a bioética ela é dividida em dois grandes campos. Quais são eles? Situações emergentes, que vai estar se referindo a situações novas, situações que surgiram recentemente, que surgiram por agora, são novidades no ramo ali da bioética. E nós vamos ter as situações persistentes, que são situações antigas, que são situações recorrentes, que está sempre ali acontecendo, sempre vindo à tona, né? Desculpa. São situações que vira e mexe, ela surge ali alguma polêmica, como por exemplo, algo que é muito polêmico aqui no Brasil é a questão da eutanásia, né? Onde o ser humano ele decide dar fim à sua própria vida, né? Aquele indivíduo, vamos por ali, ele vive numa certa situação precária, onde ele é preso no leito e ele não vê mais sentido ali na sua vida, ele não tem mais prazer em continuar vivendo naquela situação em que ele se encontra e ele opta pela prática da eutanásia, né, que é onde ele dá fim à própria vida. É um suicídio assistido, porque a própria pessoa não tira a sua vida, né? Ela vai ter outra pessoa ali auxiliando nisso. Porém, a pessoa que vai estar auxiliando é por conta que aquele indivíduo optou por esta prática, tá bom? Então, por ser uma questão muito polêmica, né? A gente vê assim que é um tema que recorrentemente ele surge aqui no nosso país, tá? No Brasil a eutanásia não é permitida de forma alguma, independente de qual seja a situação em que esse paciente se encontra, tá? Ela não é permitida. Nós entendemos que a vida humana, né, ela é acima dessa prática da eutanásia, ela é mais importante que essa prática da eutanásia, ela considera a eutanásia como se fosse um dano ao paciente, né? E a gente busca ali um paciente que é restrito ao leito, aqui pra gente, a gente tenta dar a ele outros tipos de conforto, né? Para minimizar essa situação onde ele vive, porém essa prática do suicídio assistido aqui não é legal, tá? Não é algo legalizado. Outro tema muito polêmico e persistente, né? É um tema persistente dentro da bioética, é a questão do aborto, né? No nosso país, o aborto também não é permitido. A eutanásia, como a gente havia falado, como funciona, em alguns países ela é permitida, tá? Em alguns países a prática da eutanásia, o suicídio assistido, ele é legalizado, tá? E o aborto também a gente sabe, em muitos países já legalizaram o aborto, mas aqui no Brasil aborto não é legalizado. A gente não anda por aí encontrando clínicas de abortos, né, que praticam o aborto, e não é comum. A nossa legislação hoje ampara mulheres que foram violentadas sexualmente, né, e essa violência ela é comprovada. Se houver ali de fato a concepção, né, de um embrião, aí há todo um processo burocrático, todo um processo legal para ela chegar de fato à prática ali do aborto, né? E aí a gente vai entrar em outra questão. Nem todo profissional aceita fazer um aborto, tá bom? Se um profissional, um médico, ele se negar, ele é amparado pela lei, pelo código ali da profissão, pelo código de ética ali da profissão dele, tá bom?
Então, pessoal, até aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, né? É um caso até recente, não tem muito tempo que isso aconteceu. Aqui no Brasil teve um caso de uma menina onde ela era menor de idade e ela foi violentada sexualmente. E nesse decorrer ela descobriu uma gestação indesejada. Ela não queria criança, seu corpo ainda estava em processo de desenvolvimento, tá? E os pais, mais a criança, decidiram correr atrás para conseguir abortar, né? Para conseguir que essa menina abortasse essa criança, visto que era fruto de um abuso sexual, né? E ela passou, a justiça permitiu, legalizou para ela, porque é igual a gente falou, o aborto ele não é permitido, exceto em casos de violência sexual, tá? E ali a justiça autorizou essa prática e ela passou por vários médicos, foi uma reportagem até mostrada no Fantástico, não sei se alguns lembram. Ela passou por vários médicos, onde a maioria se negou a fazer, né? E por fim ela passou por um que conversou muito com ele, insistiu, e ele ali aceitou fazer, tá? Ele aceitou fazer esse aborto dela. E a polêmica que surgiu foi justamente em cima de um médico ter aceitado fazer essa prática, já que aqui não é comum, não pode, exceto no caso dela, né, que teve que explicar que no caso dela era algo que estava sendo amparado pela lei, e aí ele conseguiu, a família conseguiu que um médico para fazer este tipo de procedimento. Então foi um caso aí que é conhecido como uma situação persistente dentro da bioética e que gera muita polêmica. Passa anos, décadas e ainda é um tema que vem aí bastante em pauta, tá bom? Como exemplo de questão emergente, questões novas, né, situações novas dentro da bioética, hoje nós temos aí como exemplo o uso de robôs no combate do coronavírus, tá? Da Covid-19, mais conhecida popularmente. E a bioética, ela vem questionar, né? Ela vem analisar, averiguar toda essa conduta do uso de robôs nesse combate, se de fato é benéfico, né? Se causa mais benefícios tendo esse uso de robôs, ou se pode ter algum prejuízo aí colocando esses robôs dentro aí da área da saúde para trabalhar em prol do combate, tá? Então isso tudo tá dentro dessas questões da bioética, dividindo aí em situações emergentes e persistentes, tá bom? Hoje, depois, a bioética ela foi criada na década de 70, tá? Depois de alguns anos, ela abrangeu outros campos além da área da saúde, que nós vamos ver agora no desenvolvimento histórico da bioética, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Ela teve várias etapas, né? Como a gente pode ver aí. A primeira etapa foi a fundação, né? Que foi o início ali da bioética, quando ela foi criada, o motivo do porquê ela foi criada, né? Que como já foi falado anteriormente, que ela veio ali com o intuito de resolver problemas éticos dentro ali da assistência da saúde, tá bom? A assistência ali de cuidados prestados. A segunda etapa desse desenvolvimento histórico foi a expansão e a consolidação da bioética. Foi quando ela percorre, ela inicia nos Estados Unidos e depois ela vai percorrendo os países até de fato ser algo adepto ali por todo o mundo, tá bom? Então ela começa nos Estados Unidos, o criador da bioética, ele é norte-americano, e depois ela vai ali para a Europa.
e depois que ela passa ali pela Europa, que ela começa a percorrer o resto do mundo e de fato ter ali a sua consolidação. E nós temos também a revisão crítica, a etapa da revisão crítica da bioética. O que é essa revisão crítica? É quando ali começa a se cobrar a ampliação do campo da bioética, que antes era restrito só à área da saúde, e começa a ser cobrado que ela abrangesse outros campos, visto que havia situações emergentes, né? Conforme o passar dos anos, começou a se ter situações novas, situações polêmicas, onde que precisava desse amparo da bioética. Porque o que é a bioética? A bioética ela é uma ética aplicada em determinado campo, tá bom? Então, ali, essas situações novas englobava os movimentos feministas, a defesa dos negros e homossexuais e o enfrentar de tudo isso de modo ético, né? De definir ali preceitos morais, de definir ali questões éticas dentro de cada campo. Uma ética concreta, um modo ético e concreto de lidar com essas situações emergentes, tá? E também nesse período de revisão crítica, também foi cobrado que a bioética ela começasse a atender questões sanitárias que fossem mais básicas, tá? Onde ela poderia estar ali entrando e instituindo certas normas, colocando uma ética aplicada ali, definindo valores para estar tentando sanar essas questões sanitárias, tá? E na quarta etapa, a gente tem a etapa de ampliação conceitual, que é quando ali, então ela é homologada, tá? Em Paris, no ano de 2005, pela Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, tá? Ela vai se configurar ali, então, de caráter pluralista, também multi, inter e transdisciplinar. O que é isso, né? Ela não vai mais estar restrita só ali em questões da ética dentro da assistência à prática de saúde. Ela vai abranger outros campos, tá bom? Ela vai abordar outras temáticas fora ali da área da saúde, tá? Ela não vai ficar restrita só à área da saúde. E por isso que ela tem esse caráter, ela nesse ano se configura aí de caráter pluralista. Ela vai se ampliar ali a diversas temáticas, tá? Como, por exemplo, a biotecnologia, ela não fica restrita só à biomedicina, ela vai se estender à área ali de direito, tá? Ela vai também se estender aos campos sociais, como também ambientais, como já foi falado anteriormente, né? Que nessa fase ali de revisão crítica é visto essa necessidade, de fato, da ampliação. E depois de muita discussão, de ver que realmente precisava dessa revisão crítica, de abrir outros campos e não ficar restrita ali só no âmbito da saúde, a bioética ela começa a atender outras questões, tá? Ela começa a atender questões dos campos sociais, ambientais. Ela também foi ampliada ali a área do direito, tá? Então, por isso que ela tem essa característica pluralista, multi, inter e transdisciplinar. Ela não fica presa a só uma questão, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai chegar aqui no principal nosso, né? Onde rege muitas coisas para nós ali no nosso código de ética da enfermagem, né? Faz parte. Que é esses 4 princípios, né? Básicos aí da bioética. Que quais são eles? Autonomia,
tá? A beneficência, a não maleficência e a justiça, tá bom? Então, vamos ver agora o que é cada um, tá? Bom, pessoal, a autonomia, ela vai se referir ao direito que o indivíduo assistido, ele tem sobre si, sobre a sua própria vida. É essa liberdade de escolha e poder de decisão, tá? E aqui a gente vai ter muito questionamento sobre essa temática da eutanásia que a gente falou lá atrás, justamente por conta da autonomia ser um dos princípios da bioética. Então, o que muitas pessoas alegam, né, dentro do ramo aí da bioética? Que se dá essa autonomia para o paciente, por que de fato não legaliza? Mas aí a gente vai entrar no que a gente vai falar mais à frente, que é esse quarto princípio aqui, a não maleficência, que é onde a gente não pode causar danos intencionalmente ao paciente. Então acaba que esses dois princípios, eles se chocam e por isso esse tema da eutanásia, esse tema do aborto é um tema muito persistente aí dentro da bioética. É um tema antigo, é um tema recorrente, onde vira e mexe eles sentam, discutem, levanta polêmica dentro da sociedade, tá bom? Porque é onde o paciente ele tem autonomia, mas aí ele foge à prática ali de causar o bem. Ele também vai entrar nesse princípio da beneficência, né? Porque a eutanásia, ela é um suicídio assistido, então vai ser argumentado que não é um bem que você está causando à pessoa, entendeu? Ele vê isso como algo ruim, a não maleficência. Se eu não posso causar danos, como eu vou ali ter a prática de um suicídio assistido? Então, são questionamentos que estão aí dentro da bioética há anos, né? E por isso não é legalizado. Nós não temos essa prática aqui, tá bom? Então, voltando agora ao conceito de cada um desses princípios, só foi uma pincelada aí para mostrar para vocês o porquê, né, da eutanásia, do aborto, e temos outros temas também, tá, dentro da bioética, que são temas que vêm de longos anos sendo discutidos, tá bom? Então, vamos lá. Autonomia, então, pessoal, o que é de fato a autonomia? Ela vai ser esse poder de decisão do nosso paciente. Então, se um paciente está ali na hora de tomar banho, ele está restrito ao leito, ele é um paciente acamado e ele não vai tomar banho de aspersão, ele vai tomar banho de leito. Eu chego ali nele, ó, seu Joãozinho, tá na hora do seu banho, tá? Eu tô com tudo preparado aqui, vamos lá? Posso tirar a roupa do senhor, começar o banho, tudo certinho? A água tá morninha. E ele vai virar para mim e falar assim, olha, eu não quero tomar banho. Você pode levar tudo isso embora, eu não quero, eu não vou tomar banho. Você não vai encostar em mim. Ó, não. Então, pessoal, ele tá no direito dele como paciente. Um dos princípios da bioética é justamente dar essa autonomia do paciente, que se ele não quiser, a gente não vai fazer, até aonde ele não causar danos a ele, tá bom? Porque se é, de fato, um procedimento que se a gente não fizer pode trazer risco à saúde desse paciente, aí vai entrar outra questão burocrática, tá bom? Então, aqui a gente está dando exemplos mais simples, onde esse paciente, de fato, vai ter a sua autonomia ali assistida, né? Ela vai ter a sua autonomia acatada. Então, por respaldo legal, né? Eu vou lá no prontuário desse paciente e eu vou relatar. Fulano de tal hora, tal dia, né? Foi feito procedimento ali para banho de leito, onde o paciente se negou a tomar o banho, ele não quis, né? Eu vou relatar. E por isso não foi feito o banho de leito desse paciente tal hora.
vamos ali carimbar. A gente já tá respaldado legalmente, tá bom? Às vezes é bom também a gente comunicar, né, o enfermeiro, quem tá junto ali com você, para ter uma prova, alguém de prova, o seu chefe ali, ele tá ciente do porquê que não foi feito, tá bom? E você relatar no prontuário. Por que que é importante relatar no prontuário, pessoal? Porque se depois chegar um parente, algum responsável mesmo até, que tá ali acompanhando aquele senhor, e ele falar assim, ai pai, você não tomou banho? Ah, não vieram me dar banho, né? E aí ele chega lá no postinho de enfermagem, meu pai já tomou banho ontem de manhã, já tá final da tarde, ele falou que até agora não passou ninguém lá para tomar banho e tal. Qual o nome do seu pai? Não, deixa eu pegar o prontuário dele aqui. Seu João, deixa eu te falar, tá relatado aqui no prontuário do seu pai que a técnica, ela foi lá dar banho nele, tá bom? Só que ele se negou, ele não quis tomar o banho. Então, não foi feito o banho. Se você quiser que a gente faça o banho agora nele, a gente pode estar vendo aqui se consegue ir lá atender essa necessidade dele, tá bom? Vamos dar uma folguinha aqui nesses procedimentos, terminar a administração da medicação e a gente vai lá para ver o banho dele, tá bom? Mas tá aqui no prontuário que não foi feito porque ele falou que não queria, tá bom? Beleza, ele vai lá, conversa com o pai dele e tal. Se o pai dele quiser, se eles exigirem que seja dado banho, porque não foi dado banho no dia, tá bom? Se ele mudar, a gente tem que dar um jeitinho também ali para dar um banho nesse paciente, tá? A gente vai lá, termina de aplicar as medicações, vai lá e dá um banho nele, tá bom? Pra gente evitar, às vezes, problemas ali dentro do nosso plantão, que tem formas de ser remediadas, tá? Como também a administração da medicação. Fulano de tal, ele tá consciente, ele tá orientado, eu fui até ele para aplicar a medicação e ele se negou, ele não quis tomar, tá bom? Às vezes é um paciente que tá ali, ele quer tomar, o médico passou uma injeção e ele não quis tomar. Ele quer pegar o resultado de exame dele, vamos pôr aí num pronto atendimento, tá? Que às vezes o atendimento é mais demorado. O médico passou a medicação e passou para ele fazer um hemograma e um exame de urina. O exame está pronto, ele não quer aguardar ser chamado, ele está se queixando de estar ali muito tempo esperando e tal, e ele quer o resultado do exame dele ali durante aquela consulta para ele levar no PSF dele, ele continuar essa consulta lá. Então, ele vai assinar, tá? Que ele quis pegar esses resultados de exame, tudo feito legalmente, porque a gente precisa se respaldar. Porque se depois chegar alguma situação onde fala que a gente não fez, a gente não atendeu ou a gente não quis fazer aquilo, a gente consegue puxar ali no prontuário daquele paciente que não foi feito, o atendimento não foi terminado porque o paciente ele quis ir embora, ele disse que não iria esperar o atendimento, ele estava se queixando por conta da demora e ele quis tirar ali os seus exames e levar para um outro local, tá bom? Eu falo isso por experiência própria. Uma vez eu fui passar por um atendimento onde eu cheguei de manhã e fiquei até o final da tarde. E eu precisava, de fato, ir embora. Eles já tinham me medicado, a minha dor já tinha passado. E eu não queria ficar para o médico olhar o exame. Então, o médico foi atender uma emergência e aí demoraria mais ainda chamar os pacientes. Então, eu fui até o posto de enfermagem, eu assinei um protocolo onde eu me responsabilizei ali, né, por não dar continuidade àquele atendimento e peguei o exame para levar de fato em um médico que eu iria consultar logo após, né, até porque seria preciso uma prescrição terapêutica. Então, tudo, gente. O paciente ele tem autonomia sim, tá bom? Se ele não quiser, a gente não faz, mas é obrigação nossa relatar, por ser um respaldo
legal, tá bom? Porque se qualquer hora você tiver problema por conta desse procedimento ali que não foi feito, o paciente falar que você se recusou, qualquer coisa do tipo, você vai ter relatado ali, ou às vezes você tem outra colega como testemunha também, tá? É bom, muitas das vezes, você aconteceu essa situação, você chamar o enfermeiro, ou então você ir até a sua enfermeira chefe e relatar para ela, tá bom? Bom, então passando para o próximo princípio, que é a beneficência, este princípio ele impõe ao profissional da área da saúde o dever de promover o bem ao paciente por meio do desempenho de suas funções. Então, gente, nós temos o dever de promover o bem para o paciente, tá bom? Independente de seja lá qual for a situação. Nós devemos promover situações onde a gente vai maximizar os benefícios daquele procedimento, daquela terapêutica e minimizar os danos, os riscos, tá bom? Então a gente tem a obrigação de promover o bem ao paciente durante a nossa assistência, tá ok? O próximo é a justiça. Esse justiça aqui, às vezes, é pegadinha em prova, tá bom? Que é no nosso... um dos princípios do SUS é a equidade. E a equidade, ela é a mesma coisa que justiça, né? Que vamos ver aqui o que é justiça. Ela fundamenta-se na premissa de que as pessoas têm direito a terem suas necessidades de saúde atendidas, livres de preconceitos ou segregações sociais. O que é isso, pessoal? Quando a gente fala de justiça, justiça é a mesma coisa que equidade, tá? Então, se numa prova você ter os 4 princípios do SUS, onde vai tirar essa palavrinha aqui, justiça, e pôr equidade no lugar, que é um dos princípios do SUS, está correto, tá bom? Porque justiça e equidade são as mesmas coisas, tá? É onde ali você vai atender o seu paciente, tá bom? Dentro da necessidade que ele tem naquele momento, tá? Livre de preconceito. Um paciente chegou na emergência após uma tentativa de suicídio. E aí a gente ali se veste de certos preconceitos, alguns estigmas e tal, e às vezes o paciente ele percebe isso, essa indiferença, e isso não pode acontecer na nossa prática de assistência à saúde, tá bom? Jamais. Então, eu sou justo, eu atendo todo mundo de forma igual. Não, isso não é justiça. Justiça não é você atender todo mundo de forma igual, tratar todo mundo por igual. Não. Justiça ou equidade é quando você trata o seu paciente dentro da necessidade que ele te apresenta ali naquele momento, livre de qualquer preconceito, livre de qualquer julgamento, tá bom? Ou segregações sociais, ok? Então, isso é você ser justo, isso é você praticar a justiça, que é um dos princípios do SUS. Isso é você praticar a equidade, que também é um dos princípios aí do SUS, tá bom? Então, agora vamos para o último princípio da bioética, que é a não maleficência. O que é a não maleficência? A não maleficência, ela determina a obrigação de não infligir dano intencionalmente. O que é esse dano intencionalmente, pessoal? É quando eu vejo ali que tem riscos, tá? Para aquele paciente, eu preciso então estudar aquele procedimento. Se eu vou ter ali mais benefício ou se eu estou colocando ele mais em risco, entendeu? Então, qual é a probabilidade? Esse paciente evoluir para uma recuperação ou esse paciente evoluir para óbito? Se eu tenho outro meio de tratar ele que cause menos danos, então a gente espera lá, vamos pensar aqui, vamos estudar o caso, porque eu não posso causar dano a esse paciente intencionalmente, tá bom?
E aqui vai entrar uma coisa muito importante, tá? Que no nosso código de ética de profissão, no nosso código de ética de enfermagem, ele vai abordar ali a questão da gente, se a gente não sabe fazer, a gente não faz. A gente chama alguém que saiba, tá bom? Ou alguém que auxilie. Porque se você fizer um procedimento, se você tiver uma prática da qual você não tem embasamento teórico, você não sabe fazer, e você causar um dano a esse paciente, você pode ser ali acionado, tá? Juridicamente, correndo o risco de perder a sua licença profissional para exercer a profissão de enfermagem, tá bom? De técnico, de auxiliar, seja ela qual for, tá? Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outro exemplo que alguns anos atrás também passou no Fantástico foi de uma técnica de enfermagem que acabou fazendo com que a paciente evoluísse para óbito porque ela introduziu café com leite num acesso venoso. Pensa, um café com leite correndo ali na corrente sanguínea de um paciente, né? Foi um caso ali que não teve como reverter. O dano foi grande, né? Foi morte, não teve, o paciente evoluiu direto para óbito, não teve o que reverter ali. Então, ela tá com uma sonda nasogástrica, ela tá com uma sonda nasointeral em um acesso venoso, tá? Qual que eu introduzo a medicação? Qual que eu introduzo o alimento? Eu não sei, então eu pergunto, tá bom? Porque se a gente causar um dano intencionalmente a um paciente, isso daí é prejuízo pra gente, tá bom? A gente pode até perder o nosso direito de exercer a profissão por conta de coisas que poderiam ser evitadas, porque não é vergonha nenhuma você não saber e chegar para um colega de profissão, chamar de preferência o seu enfermeiro para estar te auxiliando ali naquela prática, tá bom? Então, pessoal, igual, vamos pôr aí meios externos, na rua. Você é um profissional da área da saúde, você viu ali um paciente caído no chão. Ele entrou em PCR, né, parada cardiorrespiratória. Você sabe quais são as práticas ali, quais são os meios de RCP, que é de reanimação cardiopulmonar daquele paciente. Você sabe como funciona o ciclo da reanimação cardiopulmonar daquele paciente? Se você não sabe, você não faz. Qual é o básico? É você pedir socorro. Isso é obrigação sua, tá bom? Se você vê um paciente ali caído e você tiver alguma testemunha, vamos pôr assim, tem um vizinho que estava na porta junto com você, você pegou e saiu, deixou aquele paciente ali tendo uma convulsão, tendo uma parada cardiorrespiratória, você não cumpriu o seu dever, né? Porque o nosso dever é prestar socorro, tá bom? Mas dentro daquilo que a gente sabe fazer. Se eu não sei qual o procedimento realizar ali na hora, naquele paciente, dentro daquele quadro ali que ele está apresentando, né? Eu ligo, eu peço ajuda, eu ligo ele para SAMU, ligo para 190, vejo possibilidades para mandar uma ambulância, tá? Eu isolo ali o local onde ele tá, eu diminuo os riscos do local para aquele paciente, mas eu não vou fazer um procedimento nele do qual eu não sei. Eu vi um médico fazendo reanimação cardiopulmonar, um RCP no paciente, sim, deixa eu ver se eu faço. E aí você não respeita os centímetros, né? Que a gente precisa respeitar quando a gente está ali reanimando o paciente, onde eu coloco a mão ali nele e vou fazendo a reanimação cardiopulmonar dele. E aí, em vez de eu abaixar os centímetros certos, eu abaixo a mais, eu fraturo uma costela daquele paciente, aquela costela perfura o pulmão dele e tem toda uma complicação maior, né? Que eu poderia evitar se de fato ali no primeiro momento eu já acionasse um atendimento de emergência para ele, né? Eu acionasse a SAMU para vir prestar socorro a esse paciente. Então, a gente tem que ter
cuidado com essas questões, são questões pequenas, né? Mas que podem causar grande dano àquele paciente. E pode ser não só o paciente, né? Porque depois, quando nós somos acionados juridicamente por conta disso, a gente corre o risco até de perder o direito de exercer a profissão. Por bobeira, né, gente? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Não é vergonha não saber, ninguém sabe de tudo. A área da saúde, a gente vive em constante mudanças, tá? Tanto da área de urgência e emergência, quanto da atenção básica. Vira e mexe entra algum protocolo novo pra gente, tá bom? A gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando conhecer. Se eu não sei, não, vou deixar para quem faça. Não, gente, vamos buscar aprender. Isso é uma coisa, é mérito nosso, né? A gente buscar ali aprendizado, a gente querer saber fazer para a gente ter ali uma prática de assistência à saúde bacana, boa, uma prática onde ela é bem assistida, né? Então, isso daí é uma obrigação nossa enquanto profissional de saúde, tá bom? Então, esses aqui são os 4 princípios básicos da bioética. Então, vamos lá. Eu tenho algum princípio que é mais importante do que o outro? Não, não tenho nenhum princípio que é mais importante do que o outro. Todos são importantes dentro ali do conceito de cada um, entendeu? Nós temos conceitos aqui, igual a autonomia, que vai às vezes gerar um pouquinho de polêmica, vai ter questões mais burocráticas, por quê? Vamos pôr aí. Por questão cultural, tem paciente que não aceita transfusão sanguínea, mas se não receber essa transfusão sanguínea, ele corre risco de vida. Então, a gente manda ele embora? Não. A gente vai relatar isso, vamos chamar um enfermeiro, vai relatar. E aquilo que tiver que ser feito ali para decidir como vai ficar essa situação, vai ser feito, tá bom? A gente não pode se calar, a gente tem que relatar, tá? Porque tem coisas que o paciente é direito dele, se ele não quiser, a gente não faz. Mas tem outras que envolvem problemas mais graves de saúde, né? Então ali eu tenho uma criança, a criança ela não é responsável por si, os pais são responsáveis, né? E os pais, por questões culturais ali, por questões de costumes, eles não aceitam a transfusão sanguínea. E tudo isso gera um processo burocrático, porque ali eles estão pondo em risco a vida daquela criança, né? Mas isso daí já não vai ser algo da nossa alçada. O que é da nossa alçada é o quê? É eu chegar naquele paciente, fazer o procedimento nele e tal, e ver ali que ele tá se negando a fazer, mas ele corre risco se não fizer, é eu chamar o meu enfermeiro, eu relatar aquilo para o enfermeiro, relatar no prontuário daquele paciente e ver que as medidas que têm que ser tomadas em relação a isso, elas estão sendo atendidas, tá bom? Para a gente evitar questões aí eventuais como processos jurídicos para a instituição ou até mesmo um processo jurídico pessoal, né? Para nós mesmos. Então, a gente tem essas questões polêmicas onde a gente levanta aí dentro da bioética, tá bom? Que são dentro ali de situações emergentes ou de situações persistentes. Mas a gente tem que estar sempre atento a não causar dano ao paciente intencionalmente. Se eu não sei, eu não faço, eu procuro ajuda, eu peço socorro, tá bom? Eu tenho que estar sempre pensando em causar bem aquele paciente para que ele tenha uma boa recuperação naquele seu quadro. Eu também tenho que ser justa com ele. Eu não posso chegar e dizer que eu atendo todo mundo igual. Não, eu tenho que procurar saber qual é a necessidade daquele paciente para eu atender ele dentro daquilo que ele realmente precisa. Não posso ter nenhum vestígios de preconceitos ali durante esse atendimento, tá bom? Porque se isso for uma queixa de um paciente que ele percebeu que ele foi tratado indiferente ou por questões de orientação sexual, você não atendeu bem, não quis, negou atendimento, nesse quesito isso também gera um pouquinho de dor de cabeça ali, tá bom? Para resolver. E a autonomia do paciente ele tem sim, porém tudo deve ser analisado,
tá bom? Porque tem certos limites e tem coisas que precisam ser notificadas, tá bom? Então, pessoal, é isso. Aqui a gente falou um pouquinho do que é a bioética e dos 4 princípios que nós temos dentro dessa ética aplicada, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tudo tenha sido bem explicadinho, tá? E qualquer dúvida, qualquer pergunta ou questionamento, eu tô aí à disposição da turma para o que vocês precisarem, tá bom? Eu me despeço aqui de vocês, agradeço a atenção de todos e qualquer coisinha a gente se encontra aí na próxima aula, tá bom? Até mais, pessoal!